Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as competências que o mercado de trabalho valoriza. Para entender bem esse tema, convidamos a professora Catarina Fernandes, especialista em área de finanças. Bem-vinda! Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui, até porque a Lúcia é uma pessoa porque eu tenho muita estima pessoal. Obrigada. Bem, começamos por definir o que é uma competência. Competências são atributos, traços de personalidade, aptidões relevantes para o desempenho de uma determinada função, de uma determinada tarefa. E quais são as competências que o mercado valoriza? O mercado de trabalho valoriza diversas competências, por isso é um bocadinho injusto referenciar apenas algumas. De qualquer forma, eu vou enunciar aquelas que me parecem mais relevantes na atualidade. A primeira delas eu diria que é a capacidade de comunicar. Comunicar com clareza, com assertividade, porque na realidade a mensagem tem que passar para o mercado, não é? Para o mercado, seja ele qual for. Estejamos a falar de clientes, estejamos a falar de fornecedores, estejamos a falar de instituições bancárias. A capacidade de comunicar eu acho que é uma capacidade extremamente relevante. Depois há mais uma outra competência que eu destacaria, que é a atitude. E a atitude é a forma como nós encaramos uma determinada tarefa e uma determinada função. Porque, na realidade, o que nós temos assistido mais recentemente, como aliás provam diversos artigos que têm vindo a ser publicados, é que o mercado de trabalho valoriza um conjunto de soft skills, ou também conhecidas por human skills. Portanto, estamos a falar de empatia, estamos a falar de adequação, estamos a falar de pontualidade, que são características que muitas vezes nós não vemos até no próprio contexto académico. E, portanto, muitas vezes nós, é também um alerta que eu faço, muitas vezes nós damos grande ênfase às hard skills e, por vezes, esquecemos-nos um pouco daquilo que são as soft skills ou as human skills. E, na realidade, o que o mercado de trabalho nos tem vindo a mostrar, e estudos comprovam isso, é que há um outro conjunto de características ou de competências que são relevantes. E, portanto, em súmula, eu destacaria a adequação, destacaria a atitude, destacaria a capacidade de comunicação, o pensamento crítico. E isso é extremamente relevante hoje em dia, se pensarmos que na atualidade o nosso problema não é ter acesso à informação, mas é conseguir separar a informação verdadeira da que não é. E aliás eu assisti com gosto ao último episódio em que se falava precisamente das fake news. E portanto o nosso problema hoje em dia é perceber o que é verdade do que não é. E por isso mais do que nunca é preciso ter pensamento crítico, refletir sobre a informação que nos chega. Ser multitarefa ainda é visto como uma vantagem? Eu acho que não há uma resposta sim ou não. Eu acho que é preciso ponderar, sobretudo em função daquilo que é a nossa tarefa ou função. Eu acho que a excessiva especialização pode ser um problema, porque nós focamos-nos numa parte e não conseguimos perceber o todo. E quando nós trabalhamos numa organização, nós precisamos de ter uma ideia do todo, porque nós estamos a falar de diversas funções que estão interligadas e, portanto, aquilo que eu faço, o meu comportamento, influencia o desempenho de todos. A excessiva especialização pode prejudicar. Por outro lado, quando nós sabemos fazer um pouco de tudo, corremos o risco de não saber fazer bem nada. Portanto, a minha resposta é depende. Depende do contexto, depende da empresa, da organização na qual se insere, depende da sua tarefa. Como na maioria das situações, é preciso encontrar aqui um trade-off, balancear as duas coisas. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Portanto, saber fazer muito bem aquilo que temos que fazer, que está sob a nossa responsabilidade. Por outro lado, não focar em demasia,
por forma a esquecer o todo e perceber que nós não trabalhamos sozinhos e que o impacto das nossas ações, daquilo que fazemos, tem impacto em todos, não se confina àquilo que eu faço. E esse trade-off acabaria por ser uma troca em relação ao outro, né? Ter que escolher. É um balancear, não é? É um balancear entre eu saber fazer muito bem uma tarefa, isso implica que eu me foque, não é? Porque é preciso muita hora, é preciso muito conhecimento, é preciso muita formação e isso implica tempo e concentração e foco, que acho também que é uma característica muito importante hoje em dia, é o foco, e nós, fruto de diversas solicitações, muitas vezes dispersamos. Por outro lado, é preciso ter uma visão de conjunto, não é? E ter a consciência de que aquilo que eu faço influencia todos, não é irrelevante para o desempenho da organização. Que competências torna alguém indispensável na equipa? Em primeiro lugar, eu acho que não há ninguém indispensável. Eu acho que há pessoas que são muito boas naquilo que fazem, que aportam muito valor às organizações nas quais pertencem, que contribuem para termos organizações mais produtivas. Indispensáveis não acho. E até acho que nem é desejável que isso aconteça. Porque quando nós temos pessoas indispensáveis nas organizações, quando elas saem, por qualquer razão, por despedimento, até por morte, as organizações tendem a perder valor. Eu costumo dizer sempre que as pessoas devem ser independentes das organizações, ou se quiser, as organizações independentes das pessoas, sob pena de, quando as pessoas saem, as organizações perderem valor. Sim. Portanto, indispensável não acho. Acho é que há pessoas que, de facto, aportam muito valor e, como aportam muito valor às organizações, é mais difícil de serem substituídas. E isso, depois, obviamente, cabe a cada um de nós desenvolver as tais competências, as tais aptidões, os tais atributos, para que, de facto, consigamos aportar valor às organizações, porque se nós aportarmos valor às organizações, nós depois vamos ser recompensados por isso. E recompensados, eu não me estou a referir apenas a questões monetárias, porque a recompensa extravasa os aspectos meramente financeiros, podem ser não financeiros. Para finalizar, qual é a sua dica de ouro para quem deseja adquirir competências para o mercado de trabalho? Aprender a comunicar. Vou repetir um pouco mais esta ideia. E quando eu falo em comunicar, não estou só a falar de comunicação verbal. Não estou só a falar das palavras. Estou a falar também de comunicação não verbal. Os nossos gestos, as nossas expressões faciais, a forma como nos vestimos, tudo isso comunica uma mensagem. E por isso é que há bocado eu falei da necessidade de adequação. Adequação que passa pela linguagem, naturalmente, mas passa também pelos aspectos não verbais. O vestir, os gestos, a postura, que é uma coisa que às vezes falha. Depois, eu diria atitude. Uma atitude proativa. As organizações hoje em dia, mais do que reativas, têm que ser proativas. E se as organizações têm que ser proativas, as pessoas que fazem parte dessas organizações, naturalmente, têm que ser proativas. E depois, um aspecto também muito importante, eu diria que é o pensamento crítico. A capacidade de nós olharmos para as coisas e conseguirmos fazer uma análise. Não assumir tudo aquilo que nos é fornecido, toda a informação que nos chega das mais diversas fontes, como um dado adquirido. E, portanto, tentar obter um pouco mais de informação, sustentar as nossas opiniões e a tomada de decisão. Porque nas organizações nós vamos ter sempre que tomar decisões, seja a níveis hierarquicamente superiores ou não. E, portanto, a tomada de decisões é uma constante. E para tomar decisões assertivas, adequadas, é preciso obter informação fidedigna.
Vamos sempre tomar as melhores decisões? Não. E muitas vezes não há decisões ideais. Nós vamos tomar as melhores decisões possíveis com base na informação que temos nesse momento. E por isso é necessário que tenhamos informação credível. E, finalmente, um outro aspecto que eu também acho muito relevante, que é a capacidade de trabalhar em equipa. Muitas vezes nós somos movidos por alguma individualidade. Até notamos, às vezes, alguns problemas ao nível de competências sociais, fruto também, enfim, de alguma tecnologia, em que nós passamos muito tempo a interação mais direta com as tecnologias e, às vezes, menos com as pessoas. Isto não é uma crítica às tecnologias, como em quase tudo na vida, há aspectos bons e maus, mas de facto com as solicitações que as crianças, os jovens, adultos têm em relação à tecnologia, às vezes algumas competências sociais podem-se perder. E portanto eu acho que esta capacidade de trabalhar em equipa é também muito relevante. Obrigada, professora Catarina. Obrigada a todos que nos acompanharam. Ficamos por aqui e até a próxima.